Você já acordou no meio da noite completamente paralisado, consciente, mas incapaz de se mover, incapaz de gritar, sentindo um peso esmagador no peito, como se algo estivesse sentado em cima de você, te sufocando lentamente, os olhos abertos, mas o corpo morto. E na escuridão do quarto, você jura que viu uma sombra, uma forma curvada, observando. Os médicos chamam de paralisia do sono, um fenômeno neurológico onde o cérebro acorda antes do corpo, causando alucinações e sensação de pressão no peito, cientificamente explicável, racionalmente compreensível. Mas no interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraná, as pessoas conhecem outro nome, um nome sussurrado, com medo. Um nome que as avós usavam para divertir as crianças que comiam muito antes de dormir. Uma velha de cabelos longos e desgrenhados, unhas compridas e sujas, pele enrugada e olhos fundos que brilham no escuro. Ela vem à noite, quando você está mais vulnerável, quando dormiu de barriga cheia ou em posição errada. E ela senta no seu peito, pisa, pressiona, enquanto você não consegue se mover, não consegue gritar, não consegue fazer nada além de sentir o peso aumentando, o ar sumindo, e aqueles olhos amarelados te encarando com um sorriso desdentado. Estas são duas histórias, uma do Tensal, outra de horror puro, ambas sobre pessoas que descobriram que talvez a pisadeira seja mais que folclore. Roberto tinha 54 anos e morava em uma chácara nos arredores de Uberaba, Minas Gerais. Viúvo há 3 anos, ele levava uma vida simples e solitária, cuidando de algumas galinhas, uma horta e bebendo mais do que deveria toda noite antes de dormir. A esposa, Dona Cleusa, tinha sido criada no interior e sempre o advertia sobre os hábitos ruins. Roberto, não deita de barriga cheia, vai dar ruim. Roberto, não bebe e dorme logo depois. A pisadeira pega Roberto sempre iria. Superstições de gente do interior dizia, mas depois que Cleusa morreu, Roberto se entregou completamente aos vícios. Bebia cachaça até tarde, comia direto da panela sem esquentar direito, e caía na cama em qualquer posição, geralmente bêbado demais para se importar. Começou em uma sexta-feira de agosto. Fazia frio menos aquele frio seco do Cerrado Mineiro, que congela os ossos. Roberto tinha bebido meia garrafa de cachaça, comido o resto de feijoada fria, direto da geladeira, e cambaleado até o quarto por volta da meia-noite. Apagou sem nem tirar as botas. Acordou, ou pensou que tinha acordado menos num estado estranho. Estava consciente, mas o corpo não respondia. A boca não abria, os braços não se moviam, e havia algo errado no quarto. Estava mais escuro que deveria, mais frio, e havia um cheiro, quiro do mofo de coisa velha, de coisa morta. Então sentiu o peso. Não foi gradual, foi de uma vez, como se alguém tivesse se jogado sobre seu peito, expulsando todo o ar dos pulmões. Roberto tentou respirar, mas conseguiu apenas um pequeno ofego. O peso era enorme, esmagador, como se um saco de cimento tivesse sido colocado sobre ele. E então ouviu a risada aguda, estradante feminina, uma risada de velha que soava mais como um guincho de rato do que som humano, e estava vindo de cima dele. Os olhos de Roberto, arregalados de pânico, focaram na escuridão. E ali, sentada no seu peito, estava ela. Mas não era como as lendas. Não era apenas uma velha feia. Era algo pior. A pele não era apenas enrugada, menos estava literalmente podre em alguns lugares, mostrando músculos escuros e tendões por baixo. Os cabelos não eram apenas desgrenhados, estavam caindo em tufos, deixando o couro cabeludo à mostra. E os olhos, Deus, os olhos, não eram amarelos, eram brancos, completamente brancos, sem íris, sem pupilas, apenas 2 globos brancos e leitosos que de alguma forma conseguiam ver, conseguiam fitar, conseguiam saber exatamente onde Roberto estava olhando. Ela sorriu, e Roberto viu que não tinha apenas alguns dentes podres. Não tinha dentes nenhum, apenas gengivas negras e uma língua grossa demais, escura, que se movia como uma cobra dentro da boca. E então ela falou, Roberto, a voz era dele. Era a voz de Cleusa, mas distorcida, errada, como se algo estivesse tentando imitar e falhando. Roberto, eu avisei. A criatura se inclinou mais perto, o peso aumentando. As mãos, se é que eram mãos, pareciam mais garras com unhas compridas e negras, se apoiando no peito dele, pressionando. Eu avisei para você não comer e dormir. Avisei para você não beber e deitar de barriga para cima.
mas você não escutou. Você nunca escutou. Roberto tentou com todas as forças se mover, gritar, qualquer coisa, mas não conseguia. Estava preso. Preso no próprio corpo enquanto aquela coisa, usando a voz de sua esposa morta, o atormentava. Agora ela me mandou. Ela disse que você precisa aprender. Uma das garras subiu até o rosto de Roberto. A unha, comprida e suja, passou lentamente pela sua bochecha, arranhando de leve, deixando um rastro de ardência. Você vai aprender hoje. E então a pisadeira começou a pressionar. De verdade, não era mais só peso. Era força. Força ativa, empurrando, esmagando. Roberto sentiu as costelas reclamarem. Sentiu o ar sumindo completamente dos pulmões. Sentiu a pressão no peito aumentar, até doer, até queimar, até parecer que algo ia quebrar. A criatura riu de novo, aquele guincho horrível, e se inclinou até seus lábios podres quase tocarem o rosto dele. Dorme, dorme e não acorda. A visão de Roberto começou a escurecer nas bordas. Os pulmões gritavam por ar. O coração batia irregular, desesperado. Ele estava morrendo. Sabia que estava morrendo. Naquele quarto, sozinho, com aquela coisa sentada sobre ele, ele ia morrer. E então, no último momento, quando a escuridão já tinha tomado quase toda a visão, ele ouviu outra voz, real dessa vez. A voz de Cleusa, não distorcida, suave, como ela falava quando estava viva. Larga ele. A pisadeira parou. Os olhos brancos se viraram para o lado, para algo que Roberto não conseguia ver. E pela primeira vez, a criatura apareceu, hesitante. Ele é meu. Foi, mas agora é meu. Larga. O peso diminuiu um pouco. Roberto conseguiu puxar um pequeno gole de ar. A pisadeira sibilou, irritada, mas começou a recuar. Devagar, relutante, as garras saindo do peito dele, o peso aliviando. Eu volto. Toda vez que ele esquecer, eu volto. E então sumiu, como fumaça. Como se nunca tivesse estado ali. O peso desapareceu completamente. Roberto conseguiu se mover, virar de lado, tossir, respirar, respirar, de verdade. Acendeu a luz com mãos tremendo tanto que quase derrubou a luminária. Olhou para o peito, havia marcas, marcas do dedos roxos, fundas, como se alguém tivesse realmente pressionado ali com força. Passou o resto da noite acordado, sentado na sala, com todas as luzes acesas, rezando de verdade dessa vez, pedindo perdão por não ter escutado Cleusa, por não ter respeitado os avisos, por ter achado que sabia mais. Na manhã seguinte, Roberto jogou fora toda a cachaça da casa. Começou a comer direito, em horários certos. Passou a dormir sempre de lado, nunca de barriga para cima. E toda noite, antes de apagar a luz, ele olhava para a foto de Cleusa na mesinha de cabeceira e sussurrava: "Obrigado." As marcas no peito demoraram 2 semanas para sumir, mas ele nunca esqueceu que estiveram ali. E nunca mais, em nenhuma circunstância, dormiu de barriga cheia ou bêbado. Porque Roberto sabia agora, sabia que a pisadeira não era lenda, sabia que ela estava sempre esperando, sempre observando, apenas aguardando você esquecer, você vacilar, você dormir errado, e da próxima vez, talvez Cleusa não estivesse lá para salvá-lo. Baseado na lenda da pisadeira, amplamente conhecida no interior de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraná, milhares de pessoas relatam experiências similares de paralisia do sono acompanhada da visão de uma velha sentada sobre o peito. A ciência explica como fenômeno neurológico. O folclore explica. Marina tinha 27 anos e morava sozinha em um apartamento no bairro de Pinheiros, São Paulo. Trabalha de home office como designer, o que significava horários flexíveis e, frequentemente, péssimos hábitos de sono. Dormir às 3 da manhã, depois de comer miojo, era rotina. Tudo começou em uma quinta-feira de março. Marina tinha jantado tarde, pizza inteira, delivery, sozinha assistindo série. Caiu na cama por volta da 1 da manhã, cheia, cansada, sem nem trocar de roupa direito. Acordou às 3h47. Sabia o horário porque conseguia ver o relógio digital na mesinha de cabeceira, a luz vermelha dos números piscando suavemente. 3h47. Mas não conseguia se mover para pegar o celular, não conseguia virar a cabeça, não conseguia fechar os olhos. Paralisia do sono. Ela já tinha tido antes algumas vezes. Sabia o que era. Só precisava se acalmar, respirar devagar, esperar o corpo acordar. Mas dessa vez havia algo diferente. Oh, pensou.
Não era só a sensação de estar presa, era literalmente um peso no peito, como se alguém tivesse colocado uma pilha de livros sobre ela. Mas não eram livros, era quente e se movia ligeiramente, como se respirasse. Marina tentou gritar, sua boca não abriu, tentou mexer os dedos, nada. O peso aumentou. Ela começou a entrar em pânico, o coração disparado, mas o corpo uma estátua. E então ouviu uma respiração lenta, pesada, úmida, bem perto do seu rosto. Seus olhos, os únicos que conseguia mover minimamente, se esforçaram para focar. E ali, na penumbra do quarto iluminado apenas pelo relógio e a luz da rua que entrava pela cortina, ela viu uma silhueta sentada no seu peito, curvada sobre ela, pequena, magra, mas pesada. E a cabeça dessa coisa estava inclinada, como se a observasse com curiosidade. Marina não conseguia ver o rosto direito, apenas o contorno, cabelos longos e desgrenhados, caindo para os lados, e 2 pontos brilhantes onde deviam estar os olhos. O pânico virou terror absoluto. Ela tentou com cada fibra do seu ser se mover, gritar, qualquer coisa, mas não conseguia, e a coisa em cima dela sorriu. Marina não viu claramente, mas sentiu. Sentiu o sorriso. E então a respiração ficou mais próxima, como se a criatura estivesse se inclinando mais, chegando perto do seu rosto. Durou eternidade, ou talvez segundos. Marina não sabia, mas de repente, como se um interruptor fosse ligado, seu corpo obedeceu. Ela conseguiu mover o braço, virar a cabeça, abrir a boca para gritar, e não havia nada. O peso tinha sumido, a silhueta tinha sumido, o quarto estava vazio. Marina acendeu todas as luzes, o coração ainda disparado, as mãos tremendo. Verificou cada cômodo do apartamento, trancou todas as portas e janelas novamente, mesmo sabendo que já estavam trancadas, e não dormiu mais naquela noite. Na manhã seguinte, ela se convenceu que tinha sido paralisia do sono, alucinação, estresse, falta de sono adequado. Pesquisou online, leu artigos científicos, se tranquilizou com explicações racionais, mas na noite seguinte, aconteceu de novo. 3:47, exatamente o mesmo horário. Acordou paralisada, o peso no peito, a respiração, a silhueta, mas dessa vez, Marina conseguiu ver mais, porque a coisa se inclinou mais perto. Era uma velha, pele enrugada e escura, suja, cabelos grisalhos e embaraçados caindo sobre o rosto, unas longas e amareladas, e os olhos não eram normais, eram amarelos, quase brilhando, como olhos de animal refletindo luz na escuridão. E ela sorria, mostrando gengivas com poucos dentes podres. A velha colocou uma das mãos, gelada. Marina sentiu o frio através da camiseta menos sobre seu ombro, apertou e sussurrou algo. Marina não entendeu as palavras, mas a voz era rouca, arranhada, como pedra em madeira. Quando o corpo finalmente obedeceu e Marina conseguiu se mover, ela gritou. Gritou de verdade dessa vez. Ligou todas as luzes, pegou o celular e ligou para a mãe, chorando, dizendo que algo estava errado com ela, que estava vendo coisas. A mãe, que tinha sido criada no interior de Minas, ficou em silêncio por um momento, quando Marina descreveu a velha. Então perguntou baixinho: "Você tem jantado tarde? Dormido de barriga cheia?" "Sim, mas o que isso? É a pisadeira, filha." Marina riu nervosamente. "Mãe, isso é lenda. Eu estou tendo paralisia do sono. É coisa neurológica. E você acha que as lendas vêm de onde?" A mãe interrompeu. "Toda paralisia do sono é igual? Todo mundo vê a mesma velha? Sente o mesmo peso?" "Marina, você precisa parar de comer tarde. Precisa dormir de lado, nunca de barriga para cima. E precisa rezar antes de dormir." Marina não era religiosa, não acreditava em lendas. Mas na terceira noite, quando acordou novamente às 3:47, paralisada, com o peso no peito e a velha sentada sobre ela, menos dessa vez, conseguindo ver perfeitamente o rosto apodrecido, o sorriso malicioso, as unhas compridas se aproximando do seu rosto, ela decidiu obedecer. Na quarta noite, jantou cedo, comida leve, deitou de lado e antes de apagar a luz, pela primeira vez em anos, rezou um Pai Nosso que nem lembrava direito, mas tentou. Dormiu a noite toda, sem interrupções, sem paralisia, sem peso, sem velha. Passou uma semana, depois 2. Marina voltou aos poucos aos hábitos antigos. Jantares tarde, dormir de qualquer jeito. E em uma quarta-feira, depois de comer fast food às 11 da noite e cair de barriga para cima na cama, exausta,
Acordou às 3h47, paralisada, e o peso estava de volta. Mais pesado dessa vez, mais perto. A respiração quente e podre no seu rosto. E a voz da velha, rouca e baixa, sussurrando no seu ouvido em um tom quase carinhoso. Você esqueceu de mim. Marina nunca mais esqueceu. Até hoje, aos 32 anos, ela janta cedo, dorme do lado e reza todo dia antes de apagar a luz. Porque ela sabe que a pisadeira não é apenas paralisia do sono, é algo que estava ali antes da ciência ter nome para isso. Algo que espera você vacilar, algo que nunca realmente vai embora, apenas espera você esquecer.